doutores e a nossa tarde vai continuar animada e eles hoje vão falar-nos de coisas importantes que por vezes nos esquecemos de contar. Muitas das vezes nas consultas esquecemos de um ou de outro pormenor e depois, quando isso acontece, podemos estar a arranjar problemas de saúde sem saber. Os nossos médicos têm de saber tudo o que se passa connosco, é disso que vamos falar hoje. Só faltam os aplausos, que os doutores já estão aí. Ora, muito bem-vindos. Aqui temos o nosso painel habitual. Hoje estão cá a médica dermatologista Alexandra Osório. O médico da Clínica Geral, Pedro Lopes. A médica ginecologista, Bárbara Betancourt. E o médico pediatra, Sérgio Pinto. Começamos... Hoje não podemos esconder nada dos doutores, começamos por um tópico que levanta dúvidas sempre. É considerado até um mito, mas ainda assim mais vale não arriscar e perguntar ao médico. Será que existem antibióticos que podem anular o efeito da pílula? No momento da prescrição de um medicamento é importante informar o médico sobre tomar ou não tomar a pílula. Doutora Bárbara, esta é para si. Existe, mas não é só antibióticos, é alguns medicamentos, alguns antibióticos, por exemplo, alguns antiepiléticos também, esses sim, com bastante impacto e que habitualmente até está contraindicado a toma da pílula pela diminuição da eficácia. Eles atuam não só alterando a flora intestinal, como também alterando o próprio transporte do medicamento na circulação e a própria atividade do fármaco podem de facto alterar. E, portanto, quando está a tomar a pílula e é prescrito algum fármaco, deve sempre informar que está a tomar a pílula, se existe algum cuidado extra que tem que ter. Nesse caso, contracepção com preservativo tem que fazer parte, mantendo a pílula e fazendo a contracepção nesse período com o preservativo. Portanto, além dos antibióticos, há outros medicamentos. Exatamente. Também, falou do caso da epilepsia, mas a nível de antibióticos, eles são prescritos para tanta coisa diferente. Por exemplo, numa gripe, Sim, não, esses não. Essencialmente são os tuberculostáticos, são aqueles que mais influência e que mais estudos revelam que têm, de facto, também alterado. Os antibióticos mais comuns não estão, por regra, associados. Mas, no entanto, como estava a dizer, deve sempre informar de que está a tomar a pílula. Portanto, isso é obviamente que os médicos perguntam, mas os doentes também, não falando de qualquer tipo de doença ou de problema de saúde pelo qual estão a tomar o antibiótico, não se devem esquecer de dizer, não é? Até porque muitas vezes estas situações são consultas feitas no âmbito da urgência e, portanto, até pode nem ser o seu médico de família que o esteja ou o seu médico assistente que o acompanha e, como tal, pode não ter presente toda a sua história, que não é possível fazer no âmbito de uma consulta de urgência e, portanto, pode muitas vezes escapar. E a pílula do dia seguinte, é válido o que esteve a dizer sem também? Sem dúvida, sem dúvida. A pílula do dia seguinte é igual em termos de absorção e da alteração da sua absorção, é igual. Portanto, já temos aqui a primeira situação em que mais vale dizer tudo do que omitir. E faço, entretanto, aqui uma pausazinha, já vou prosseguir a consulta. Não se esqueça de que hoje há um prémio para si no cartão de sonho, se o quiser. Obviamente que só recebe o prémio quem faz por isso, quem tem vontade de o receber. E, obviamente, que essas pessoas marcam um número para conseguirem inscrever-se no nosso passatempo. O número é o número do cartão de sonho, é sempre igual, é o 760 20 60 20 e hoje temos um prémio do dia que está em 1000 euros e o jackpot tem estado a acumular de uma maneira, enfim, mesmo choruda, porque hoje estamos a falar de 37.500 euros que podem ser seus. É tudo o que está no jackpot e ao todo realmente é uma quantia que pode fazer muita diferença na sua vida, seja qual for a sua situação, até mesmo a sua situação financeira. Acho que não há ninguém que possa dizer que não a 38.500 euros, que é tudo
tudo aquilo que pode ganhar hoje se, obviamente, se inscrever. Inscreve-se a partir do número, está aí no seu ecrã, muita gente sabe o número de cor e já sabe que se ligar mais do que uma vez, o seu número de telefone entra mais do que uma vez nos registros. Pode, à medida que for marcando, percebe logo que já tem a sua inscrição feita e quem sabe no final do programa não poderemos estar ao telefone. Eu já agora peço-lhe que baixe o som do seu televisor se isso acontecer, porque se é espectador habitual do Boa Tarde, já percebeu que quando chegamos ao final do programa há sempre uma diferença no tempo em que eu estou ao telefone e o tempo em que eu estou em casa das pessoas a falar. Há sempre ali o chamado delay. Muitas das vezes as pessoas ouvem-me ao telefone, não acreditam, ficam com o telefone pendurado à espera que eu diga o mesmo no televisor. E eu aqui deste lado aflita a querer andar para a frente. Portanto, se por acaso hoje estivermos ao telefone no final do programa, o que é que tem de fazer? Baixar o som do televisor e falarmos só, ouvir tudo o que eu tenho para dizer ao telefone ou ao telemóvel. Pode inscrever-se a partir de um telefone fixo, pode inscrever-se a partir de um qualquer telemóvel. De resto, esteja com atenção porque ele pode tocar. Boa sorte. A sabedoria popular diz que o que é natural é bom. Será que é mesmo assim? Os doutores têm a resposta já a seguir. A preparação para uma cirurgia, seja ela qual for, é algo muito importante, mas que provavelmente nem sempre é levado tão a sério como deveria. Da mesma forma que devemos informar o médico sobre os medicamentos que tomamos para evitar interações perigosas com antibióticos, por exemplo, como ouvimos ainda agora com a doutora Bárbara, antes de nos submetermos a uma cirurgia, também devemos dizer ao médico se tomamos medicamentos, se estamos a tomar medicamentos, nem que seja uma aspirina, Dr. Pedro. Sim, é verdade. E é muito importante que isso seja feito, quer se trate de um procedimento programado ou de um procedimento de urgência. A não ser que a pessoa esteja obviamente inconsciente, e aí caberá à família o papel de ter sempre a listinha dos medicamentos que o doente possa estar a tomar. Mas não falamos só dos medicamentos, falamos também de suplementos, de chás e de outros produtos que possam de alguma forma alterar um dos aspectos mais importantes para a segurança da cirurgia, que tem que ver com a coagulação do sangue, ou seja, a capacidade do nosso sangue formar coágulos e dessa forma o procedimento não ser um procedimento que depois complique por dificuldade em fazer aquilo que nós chamamos de hemostase, que é evitar que haja uma hemorragia descontrolada de um procedimento que é invasivo, que é cruento, portanto vamos fazer um corte, vamos utilizar um procedimento... Então quando eu falo da aspirina, ela pode ter realmente um efeito que pode até ser benéfico, até já falámos Sim. aqui de algumas dessas situações, mas no caso de uma cirurgia, ela pode interferir de forma negativa. A aspirina tem além de ser um anti-inflamatório potente e ter benefícios ao nível da prevenção do risco cardiovascular, e até alguns estudos mostram que da prevenção do cancro do cólon, tem um efeito que é ligar-se às plaquetas e alterar de alguma forma a síntese de algumas substâncias e por essa via impedir a agregação dessas mesmas plaquetas. As plaquetas são células que circulam no nosso sangue e têm uma função que é formar um rolhão de plaquetas quando há uma agressão, quando há uma ruptura, por exemplo, de um vaso sanguíneo, e formar uma primeira fase do coágulo, que é o chamado rolhão branco. É aquele rolhão de plaquetas. E aquilo que as plaquetas vão libertar a seguir, que vai ativar depois a cascata da coagulação. Quando nós fazemos uma cirurgia, vamos sempre monitorizar os parâmetros da coagulação. Vamos aqui só mostrar, por exemplo, com estes dois copos, temos aqui dois tipos de sangue, um mais fluido e outro mais espesso. E vamos aqui mostrar que quando o sangue circula através do nosso organismo, se ele for mais viscoso, ele vai demorar muito mais tempo a circular do que um sangue que seja mais fluido. E o sangue parado é um sangue que tem mais predisposição para formar coágulos. Portanto, se nós estivermos a tomar um antiagregante, como é o caso da aspirina, o sangue vai ficar mais fluido. Portanto, deste lado ainda estamos a ver o sangue a correr e daquele lado já houve uma rapidez. Exatamente. E, portanto, se o doente estiver antiagregado, ou seja, a fazer aspirina que faz a tal antiagregação das plaquetas, o sangue vai ficar mais fluido e vai ser mais difícil fazer a tal paragem da hemorragia, a interrupção da hemorragia. E é por isso que é muito importante não só avisar o médico, como, se for uma cirurgia programada, parar esse tipo de medicações, como é o caso da toma do ácido acilsalicílico, da vulgar aspirina, 7 a 10 dias antes do procedimento. Seja qual for a cirurgia. Seja qual for a cirurgia. Ou uma mais seja uma elaborada. extração de
dentária, complicado. seja uma cirurgia abdominal, seja uma pequena cirurgia para remoção de um sinal ou do que quer que seja, é sempre importante informar o médico de não só deste tipo de medicamentos, para no caso de ser necessário suspender, fazê-lo, como de outros produtos, como eu disse no início, chás, suplementos, são tudo coisas que muitas vezes... Algum outro medicamento ou tipo de medicamento para o qual se queira chamar a atenção? Sem Os ser... descongestionantes nasais, e temos aqui um exemplo disso, são muitas vezes Um simples também... descongestionante nasal pode fazer disso? Sim, os descongestionantes nasais são muitas vezes utilizados porque permitem um alívio muito rápido, utilizados em administração no nariz para promover o descongestionamento nasal. E o que vai acontecer é que estes medicamentos são vasoconstritores, vão promover a constrição dos vasos sanguíneos. E, portanto, isso, com a utilização continuada, vai aumentar a fragilidade da mucosa nasal. E, portanto, o que vai ocorrer é, muitas vezes, também uma facilitação dos processos de hemorragia do nariz. Portanto, muitos doentes que utilizam este tipo de produtos para a administração nasal para descongestionar o nariz... Vamos ver isso numas imagens que ilustram o que o Dr. Pedro está a dizer. Aqui Portanto, temos a aplicação do isto é um descongestionante. gesto tão comum para tanta gente, não é? Que as pessoas acham mesmo, sem o médico mandar, que podem Claro que sim. usar estes descongestionantes. E melhoram em muito a qualidade de vida de um doente que tenha congestão nasal continuada, não é? Portanto, se utilizarmos um descongestionante de uma forma muito regular, este tipo de dispositivos vai provocar uma vasoconstrição e o alívio, mas vai desgastar a mucosa do nariz e expor muitos vasos sanguíneos e eles vão romper com facilidade e depois vamos ter hemorragias nasais também com alguma frequência. E é muito importante ter este tipo de medicamentos todos que podem, de alguma forma, aumentar o risco de hemorragia, controlados e identificados para que, em caso de um procedimento que vai só por si, como é o caso de uma cirurgia, provocar uma hemorragia, que depois estejamos em condições de a controlar adequadamente e não haver complicações. Sim, o Dr. Sérgio estava... O Pedro falou dos antiagregantes, também há os anticoagulantes, como por exemplo a varfarina, que Exato, os doentes exato. fazem. É outro exemplo de medicamento que se usa para, de alguma forma... Em doentes cardíacos, Sim, por exemplo. por exemplo. E não só, Ou doentes não só, cardíacos, doentes que foram vasculares. submetidos a procedimentos vasculares, doentes que foram operados e estão imobilizados há muito tempo, são hoje em dia já anticoagulantes, que não têm necessidade deste tipo de monitorização, como o Sérgio refere. A varfarina é o mais antigo e é o único que exige o controle dos tempos de coagulação. E a Exigem doutora que análise Alexandra também periódica. queria acrescentar qualquer coisa que estava a Acrescentar, perceber. sobretudo, a aspirina é muito usada por muitas pessoas. Eu queria chamar a atenção que é perigosíssimo, porque é preciso esperar 7 dias após a administração da aspirina para que os valores da coagulação estejam normalizados. Se uma pessoa tiver um azar de ter um acidente ou sofrer uma cirurgia, não está com os níveis de coagulação completamente ideais para a própria cirurgia. Levam 7 dias para voltar à normalidade. Portanto, quando tiver uma cirurgia, se eventualmente tiver que tomar alguma coisa, evitar a aspirina ou o anti-inflamatório não esteroide. E de qualquer modo é importante, daquilo que nós já ouvimos aqui por parte dos doutores, é andar na sua bolsinha com os medicamentos. Pode haver alguma coisa, um acidente, e a pessoa não tem essa informação Claro. disponível para os médicos. Doutor Com isto é Sérgio. importante realçar que a aspirina está indicada em muitas situações. Claro. E que é para não interromperem a medicação. Claro que não, mas é preciso ter essa noção e falar disso também aos médicos que fazem perguntas, mas às vezes não sabem, por exemplo, que um simples descongestionante nasal pode estar a ser usado e, portanto, é sempre importante falar destas coisas e, como eu dizia, andar com uma folhinha com anotados os medicamentos que toma regularmente, porque nunca se sabe se é preciso e aí está a informação disponível, fica mais tranquilo ou mais tranquila. E quando pensamos, por exemplo, em produtos naturais, assumimos que aquilo que é natural é bom, não é aquela célebre frase e que não faz mal nenhum, que não tem contraindicações. E essa era a ideia que tem, essa é a ideia que tem a Marta Fontes, ela enviou-nos um e-mail, mas pergunta ela: olá doutores, não é? Cumprimenta aqui o nosso painel, diz: o meu médico pediu-me uma lista de medicamentos que tomo e disse que tinha de lhe dizer também se tomo suplementos naturais. Ele precisa de saber isso? Pergunta a Marta. Doutora Alexandra, é natural que a Marta faça esta pergunta, não é? Sim, as pessoas associam que o produto natural não tem riscos nenhuns, mas tem. Não tem problema se realmente for referido ao médico explicar realmente que tipo de suplemento, qual é a constituição do suplemento, para que é usado, para se ver se realmente tem algum problema ou não. Por exemplo, no caso, mas alguns realmente são perigosos e muitas vezes as pessoas usam suplementos, como é o caso do alho, que tem efeitos
digamos, Já falámos homeopáticos. aqui também que é, no fundo, um antibiótico natural, não é? Já falámos aqui, falámos da propriedade do alho, não é? Antimicrobiano, que é diferente de antibiótico natural. Antimicrobiano atua um bocadinho mais na capacidade do micróbio caminhar um bocadinho. Para mim não Aumenta é as nossas defesas, não é? Um bocadinho. Eles dizem que sim. Anti-inflamatório, antimicrobiano, protetor cardiovascular, aumenta um bocadinho as defesas, é o que eles dizem. Agora, não está provado a 100%. Agora, também tomado habitualmente pode provocar em determinadas pessoas mais suscetíveis problemas gástricos e intestinais, pode dar origem a dores gástricas também, e, portanto, estas situações não são propriamente inocentes, não é? Então, e, por exemplo, toma de proteínas, pode ter alguma contraindicação, proteínas Contraindicação tem. As pessoas que têm problemas hepáticos e renais têm logo à partida contraindicação de suplementos proteicos. De qualquer forma, uma pessoa que faça um suplemento proteico, imagine, nos ginásios que agora é super frequente, ajudarem as pessoas, tomo para aumentar a massa muscular e para recuperar, etc. Tem que ter muito cuidado, deve-se fazer análise previamente e, sobretudo, quando a ingestão destes suplementos é um bocadinho mais arrastada, deve-se fazer análises regulares porque pode alterar a função renal e a função hepática. Portanto, isto não é inocente e pode dar origem a alterações gastrointestinais, digestivas. Portanto, isto não é propriamente... E não sabemos muito bem, às vezes, qual é a constituição a 100% dos suplementos Portanto, proteicos. a Marta estranhou a pergunta do médico, mas a pergunta faz todo sentido. Faz todo sentido. Como também faz sentido outras substâncias que a doutora Bárbara poderá falar relativamente à grávida. Muito. Não, nem em relação à grávida, sabes, um dos muito habituais é os suplementos de soja. As mulheres na menopausa que não querem fazer a terapêutica de compensação hormonal com estrogénios acabam muitas vezes por optar por fazer suplementos de soja. Mas aquilo que parece é que os suplementos de soja são muito parecidos com os estrogénios e, portanto, está-se a fugir dos estrogénios e com os riscos todos associados e, portanto, que leva as pessoas a não querer e a ter muito medo, mas muitas vezes os suplementos de soja também são parecidos e, portanto, calcula-se que também em determinadas quantidades poderá também ter um efeito análogo ou semelhante aos estrogénios e, portanto, também não ser benéfico. Esse é um dos grandes, na mulher, é um dos grandes... Mas sobre os alertas da pista que a doutora Alexandra estava a dar sobre as grávidas, faz sentido para qualquer pessoa, para uma grávida também faz todo sentido ela falar disso. Sem dúvida, até porque as grávidas fazem muitos suplementos naturais, grande parte de todos os suplementos vitamínicos que a grávida tem indicação, não é? Que já foi ácido fólico, iodo, tudo isso que nós já falámos, e muitas vezes, até por exemplo o magnésio, que é uma coisa muitíssimo administrada, quando as grávidas têm algumas queimbras, têm contratilidade uterina, nós damos muito, tanto de facto a grávida faz muitos suplementos vitamínicos, suplementos naturais, e que é importante ter também essa... Na sua área direta, doutora Alexandra, alguma contraindicação para a pele relativamente a estes produtos naturais? Há, por exemplo, produtos naturais que são ricos em vitamina A e têm também extratos de retinol, moléculas de retinol, e isso são moléculas fotossensibilizantes que já falámos aqui. Uma pessoa que pode tomar um produto natural acha que, eventualmente, imagine, está a fazer um tratamento, uma depilação a laser ou um outro tratamento qualquer com laser. Nós perguntamos sempre qual é a medicação que toma para vermos quais são os medicamentos fotossensíveis, aqueles que entram no nosso organismo pela toma e que depois permanecem na pele um bocadinho e são ativados quando se aplica o laser. Pronto, e pode dar origem a uma queimadura. Há pessoas que se esquecem dos suplementos e de falar sobre os suplementos. Apesar de nós perguntarmos, muitas vezes esquecem-se que estão a tomar um chá drenante, ou que estão um chá para emagrecer, ou um chá com outras características que muitas Portanto, vezes toda têm a algum informação é importante. Mesmo que as muito pessoas possam achar que disparate, isto se calhar não tem importância nenhuma. O melhor é confiar em a informação toda ao médico. É a recomendação que os doentes falem com o farmacêutico e com o médico, expliquem, perguntem que tipos de suplementos devem tomar ou como é que devem tomar e quais são os cuidados que devem ter.
Ora, continuamos o nosso programa, hoje com a consulta com os doutores, não esconda nada ao seu médico. Eu volto a recordar que o cartão de sonho está com 38.500 euros no final, podem ser para si esta tarde. 1.000 euros é o valor do prémio do dia, convém que saiba, há 2 fases para receber o cartão de sonho. Uma delas é o valor do prémio do dia, como é que é entregue? É mal a pessoa atende o telefone, esse prémio é garantido para essa pessoa. 1.000 euros é o prémio do dia, mas ainda temos que considerar que há um prémio acumulado, e quando eu digo acumulado é muito acumulado. Temos 37.500 euros no nosso jackpot, não tem saído o jackpot, têm saído belos prémios, mas nada de sair tudo o que está em jogo, o que está em causa. Portanto, vai aumentando 500 euros a cada dia, chegamos então a 37.500 euros, que podem ser hoje para alguém. Vamos lá ver quem é que vai ter a sorte de ganhar o cartão de sonho. Para ganhar o que está no jackpot, o que é que tem de acontecer? Tem que escolher 4 números de 0 a 9 e se esses 4 números coincidirem com o código do cartão, tudo o que está lá dentro é para si. 38.500 euros, a soma dos 2 prémios. Antes de tudo, para se habilitar, há um número de telefone que tem de marcar e até rimei. 760 20 60 20. Já a seguir, conheça os riscos que corre ao dar um remédio sem receita médica ao seu filho. E, Dr. Sérgio, esta é para si. No que toca à saúde dos mais pequenos, os pais, obviamente, são quem assume o papel principal nas consultas e também em casa. E como os pais são os que conhecem melhor os filhos, muitas das vezes são os médicos dos próprios filhos. Não sei se tem algum conselho para quando eles dão assim uns comprimidinhos ou uns medicamentozinhos. A automedicação é um erro em qualquer idade. Simples Benuronzito. Uma situação banal, não. Claro que nas situações mais comuns, febris, está totalmente indicado o paracetamol e a vigilância é habitual 24 a 48 horas. Contudo, vamos alertar para os problemas da automedicação. Um dos problemas principais é podemos estar a mascarar uma doença. E vou dar um exemplo. O Francisco, de 3 anos, está com febre há 2 dias e os pais decidem iniciar um antibiótico porque o irmão, de 4 anos, uma semana antes, tinha ido ao médico e o médico tinha diagnosticado uma amigdalite e deu-lhe antibiótico. E eles, como tinham lá o antibiótico, medicaram o Francisco. E os sintomas Os eram sintomas parecidos, eram parecidos, iguais. mas a criança não melhorou. E tinha uma meningite e não uma amigdalite como o irmão. Portanto, como podem ver, ao estarmos a administrar um medicamento não indicado, podemos fazer com que uma doença que se esteja a desenvolver seja mascarada e o diagnóstico pode ser mais tardio, o que pode ter complicações e consequências graves para o indivíduo. Por outro lado, se estamos a fazer automedicação, podemos também ter mais frequentemente os efeitos adversos dos medicamentos. Por exemplo, já falámos hoje de anti-inflamatórios não esteroides e vou dar um exemplo. A dona Miquelina, de 80 anos, tem dores osteoarticulares e faz regularmente anti-inflamatórios não esteroides. Há 5 dias foi internada de urgência em coma com uma hemorragia digestiva alta, ou seja, uma pessoa que está a fazer medicamentos cronicamente anti-inflamatórios não esteroides tem complicação do uso desses medicamentos. Mas quando diz anti-inflamatórios não esteroides, para as pessoas perceberem do que é que está a falar? Uma aspirina, um ibuprofeno, portanto... Aquelas coisas que à partida consideramos que são inofensivas e que aliviam as dores. Tomando durante muito tempo, claro que vamos ter os efeitos acessórios. A outra questão prende-se com a dose. Se fazemos um medicamento numa dose que não conhecemos muito bem, pode ser uma dose excessiva e ter as consequências disso. Por isso, por exemplo, as intoxicações com o paracetamol. Quando falamos em crianças, tudo isto é muito mais problemático, porque a criança não é um adulto em ponto pequeno, tem um metabolismo particular, tem um peso particular e o medicamento que vamos usar tem que ser ajustado àquela idade, àquele peso e também às circunstâncias da criança. Uma criança com problemas renais, temos que fazer ajustes da medicação para aquele problema que a criança tem. Portanto, é isto tudo que temos de ter em conta. Por outro lado, a via de administração na idade pediátrica pode ser diferente.
Habitualmente podemos usar os supositórios e as apresentações de medicamentos também muitas vezes são diferentes. Estamos habituados a comprimidos, mas na idade pediátrica temos os xaropes, as gotas, os supositórios. Portanto, aqui também temos que ver que os medicamentos têm que ser adaptados às crianças. Na primeira consulta de pais jovens, habitualmente eu questiono o que é há em casa para dar em caso de febre, os pais dizem todos que têm paracetamol. Quando eu percebo que têm paracetamol e comprimidos, não. Mas, doutor Sérgio, se eu lhe contasse um episódio, agora estava a ouvi-lo falar, estava-me a lembrar de uma coisa que eu soube durante este fim de semana, a propósito de uma criança que faz desporto ao ar livre e cujo pai, por causa das responsabilidades de ter de estar, porque está em competições, de ter de estar sempre operacional, que disse, mas eu agora, se haja chuva ou sol, eu já sei o que é que faço. Eu, se vir que há sinais de vir aí um problema qualquer, antecipo logo com umas doses de paracetamol e pronto, já não chega a problema nenhum. Habitualmente. Que é uma coisa que depois ninguém tem a coragem de dizer, olha, estás a fazer um grande disparate, as pessoas ficam sem saber o que hão dizer, não é? Mas isto é uma coisa que choca um bocadinho. Ainda antes do problema estar, já está a antecipar claro que com a não tem medicação. sentido. Se fosse depois, tinha todo sentido. Se calhar vai ter dores musculares e pode dar algum benefício à criança. E a maior parte das situações são virais. Se calhar 1 ou 2 dias de paracetamol é o suficiente. Mas de facto não é uma boa conduta. Mas é preciso deixar vir os sintomas, não é? Ai, estou aqui com um bocadinho, já está com... Os medicamentos não são profiláticos, ou seja, são para paliar uma determinada situação. Portanto, há sintoma, tratar o sintoma. Não há sintoma, não se vai dar para prevenir o aparecimento do sintoma. Vamos só mascarar, como dizia o Sérgio muito bem, vamos mascarar a evolução natural da doença. E que podem ser coisas tão diferentes como aqueles exemplos que o Dr. Por outro Sérgio lado, trouxe. também, só para concluir, a criança tem estas apresentações que eu falei de medicamentos, não está indicado fazer metade de um supositório, metade de um comprimido. Há apresentações específicas, há copos medida e colheres medidas para os xaropes que devem ser usados. Devem ser levados à risca, não é? Uma colher de sopa de estilo, que pode ser muito pequenina ou muito grande, não é a mesma coisa do que estarmos a medir precisamente aquilo Por que isso é que os precisamos dar. medicamentos trazem doseadores, é para se respeitar Claro. as doses e não inventar, não é? Ou calcular por alto. E isso é uma tendência que acabamos por ter com o à vontade, que é um à vontade perigoso, como já aqui ouvimos. Já estivemos também a ver com a nossa médica ginecologista que no que me toca aos assuntos mais íntimos, as pessoas acabam por ser mais reservadas, já falámos nisso noutras ocasiões, não têm tendência para contar tudo, evitam alguns temas, omitem informações e, na verdade, até há quem não conte nada. Doutora Bárbara, já lhe aconteceu de tudo, um pouco. Eu acho que com os anos a pessoa começa a conseguir perceber aonde é que está ali algum gap na história e que provavelmente pode não estar a ser contado tudo. Qualquer das maneiras, sem dúvida que as pessoas devem perceber que nós somos obrigados ao sigilo profissional. Mas às vezes mais do que isso, eu acho que às vezes para além do sigilo profissional a pessoa não tem à vontade para dizer que, olha, eu que fiz isto, ou aconteceu aquilo, ou até tenho uma relação extraconjugal, ou muitas vezes são assuntos difíceis de abordar. E isso faz com que as pessoas prefiram omitir e, portanto, partindo do princípio que isso não é um dado importante. Protegido, as pessoas devem comunicar ao médico, por exemplo. As pessoas devem comunicar. Percebo que não seja fácil essa confissão, porque pode implicar outras coisas e porque às vezes a pessoa prefere, de facto, até pode não conhecer tão bem o médico. É obrigado ao sigilo, não é? Sem dúvida, o medo não é só o de não dizer e ou estarem a pôr em causa essa verdade ser revelada. É mesmo porque às vezes pode não ser fácil, mas deve-se ter em conta que às vezes isso pode, de facto, ser importante quando está a falar de pôr hipóteses de diagnóstico, quando está a falar de pedir exames, quando está a falar de fazer tratamentos. É importante para o médico perceber para que lado é que tem que pensar e orientar o seu diagnóstico ou a sua atitude terapêutica. E isso aí é importante para perceber. Um dos bons exemplos de não só dizer, mas também ter cuidado em relação a não ter um sexo desprotegido, e aí é sempre onde diz que pode acontecer uma coisa que é o HPV, o contágio com o vírus papiloma humano, que é muito frequente na nossa população. 80% das mulheres até aos 50 anos adquire o HPV e isso vem sem dúvida de um sexo desprotegido, que não é que seja um drama, porque a maioria das mulheres consegue eliminar este vírus e, portanto, acaba por ser como outros vírus que temos contacto e não tem repercussões, mas, de facto, este é um bom exemplo em termos até da orientação de um médico, que é importante, apesar de fazer parte do rastreio anual de vigilância de todas as mulheres, à luz das linhas de orientação atuais, mas, de qualquer das maneiras, portanto, esse é um dos grandes riscos do sexo. Esse é um dos grandes riscos. E tem graça, porque às vezes, quando nós fazemos as perguntas, são muito orientadores desde que idade é que tem relações,
quantos parceiros tem, quantos parceiros já teve, tem um parceiro recente, parece que de facto vamos muito em relação àquele assunto, mas é mesmo porque tem que ser e porque isso de alguma maneira conduz a nossa orientação clínica. Obviamente, contar tudo. Obrigada, doutora Bárbara, também. Ainda temos aqui tempinho para mais uma questão, porque estamos a falar aqui de, às vezes, pequenas coisas que podem ser grandes coisas pela negativa. E pequenos sintomas podem ser avisos de grandes problemas. E, por exemplo, quando se fala no dentista, doutor Pedro, estamos a falar muitas das vezes de problemas que as pessoas podem relacionar com a dentição e que podem esconder algo mais do que isso, por exemplo? Sim, é verdade. E temos aqui uma boca e os dentes e as gengivas e um coração. Boca sã, essa boca está com um ótimo ar. E quem está a ver lá em casa deve estar a perguntar qual é a relação entre estas duas coisas, mas de facto os problemas da cavidade oral, quer dos dentes, quer das gengivas, podem de facto ter repercussões no resto do nosso organismo bastante graves e até potencialmente fatais, por muito estranho que isso possa parecer. Porque nós temos na nossa boca um conjunto de bactérias que, em caso de má higiene dentária ou em caso de alguma infecção específica, vão muito rapidamente entrar na circulação e podem atingir outros órgãos distantes da nossa boca, e um deles é o coração. E portanto, não é um problema cardíaco que se manifesta nas gengivas, mas o estado das gengivas pode trazer problemas ao coração. Exatamente. A endocardite infecciosa, que é o nome que se dá a uma doença infecciosa do coração, que pode afetar, por exemplo, as válvulas cardíacas, tem muitas vezes por origem problemas das gengivas e dos dentes, porque é de facto uma porta de entrada muito importante para bactérias na nossa circulação. Além de que os processos inflamatórios da cavidade oral provocam também em si uma inflamação crónica, e esse estado inflamatório crónico vai fazer com que o nosso organismo produza mediadores de inflamação que se vão espalhar e estar permanentemente a provocar stress no nosso corpo, e isso ter também um aumento, ou representar um aumento do risco cardiovascular. Mas o aspecto mais importante é fazer uma vigilância apertada da saúde dentária e da saúde oral. Fazer uma boa higiene, não nos esqueçamos de falar nisso. Fazer uma boa higiene, não esquecer de usar o fio dentário diariamente para limpar os espaços interdentários. É muito importante termos a noção de que as cáries, a gengivite e todos esses processos, ou mesmo os procedimentos dentários a que estamos sujeitos quando vamos ao dentista, podem ser, de facto, uma porta de entrada para bactérias que podem, em último caso, alojar-se no coração, destruir as válvulas cardíacas ou provocar alguma infecção ao nível do músculo cardíaco. E esse é um alerta que vale a pena fazer, Dr. Sérgio, sim. Estamos a falar de uma relação boca-coração, mas o contrário também é verdade. Sim. Portanto, há determinadas situações do coração, nomeadamente problemas das válvulas, que implica que o indivíduo tem de saber que, quando vai ao dentista, tem que fazer profilaxia antibiótica, tomar antibióticos. Isto também é importante. Portanto, o facto de ter um relação, problema no coração tem de ser também um alerta para o dentista, que terá que administrar um antibiótico quando vai fazer alguma intervenção dentária. Portanto, mais uma vez, reforça-se aqui a ideia, não se deve esconder nada aos médicos. Essa é uma mensagem importante dos nossos doutores. Por hoje temos de despedir-nos deles, mas para a semana eles cá estarão com mais dicas e recomendações. Uma salva de palmas para os doutores.